Olá, tudo bem? Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Como você olha para as coisas? Como você olha para as situações? Como você olha para a vida? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós. Como eu estou olhando a vida? Como eu estou vendo a vida? Como eu estou vendo as circunstâncias? Porque em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23 nos diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha só, quão sério é essa palavra. E essa palavra está nos dizendo que a candeia do nosso corpo são os olhos. Então diz ali, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Isso quer dizer o quê? Se os nossos olhos, com os nossos olhos físicos, né, o que nós olhamos, mas com os nossos olhos espirituais, com o que nós pensamos, o que nós vemos lá no nosso coração, aquela situação. Se os nossos olhos olharem e ver em todas as circunstâncias coisas boas, tirar coisas boas das circunstâncias, o nosso corpo terá luz. Porque muitas pessoas, quando acontece uma situação ruim, estraga o carro, acontece uma situação na família, uma situação na saúde, uma situação financeira, que acontece algo de ruim, algo que a pessoa não estava esperando, e a pessoa, ao invés de ela olhar com um olhar bom, tirando lição daquela situação, olhando para o que é bom naquela situação, ela olha simplesmente para a situação em si. E ela olha com um olhar negativo, com um olhar de trevas, com um olhar ruim para aquela situação. E aí vem a murmuração, a reclamação, a chateação, a ira. Ao invés dela ser grata, mesmo acontecendo aquilo que não foi uma coisa muito boa, ela ser grata, agradecer e olhar para coisa, pro que tá bom, porque na realidade, vamos supor, se acontece algo, aconteceu uma coisa que eu não queria, eu deixei cair uma xícara, né? Vamos supor uma coisa mínima, né? Um exemplo muito, muito tosco, né? Eu deixei cair uma xícara e quebrou essa xícara, e ao invés de eu, Senhor, obrigado, porque eu usei essa xícara, né? Obrigado, Senhor. E essa xícara, né, um dia ela iria quebrar mesmo, né? Isso é um exemplo muito, muito mínimo, né? Se eu olhar dessa forma, eu vou estar olhando com os olhos bons. Agora, se cair a xícara, ela quebrou a xícara, e eu murmurar, reclamar, deixei cair, deixei quebrar, mas que coisa, mas que coisa chata. Mas olha só, agora eu fiquei sem a minha xícara que eu gostava tanto. Se eu reclamar, ficar reclamando, murmurando, olhando para aquela situação ali, simplesmente o fato que está acontecendo, os meus olhos vão ser maus. Pessoal, e essa é um exemplo muito, muito básico, muito pequeno. Mas em todas as situações, a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em todas as situações, não existe nada
que nós não podemos tirar proveito. Não existe nada que é em vão em nossa vida. Pela pior coisa que possa acontecer. Muitas vezes a gente não entende na hora. Mas mesmo não entendendo, nós precisamos olhar com os olhos bons. Olhar com um olhar de luz. Na realidade, o que a gente precisa é olhar como Jesus olha. Como Jesus olharia para aquela situação. Ou como ele olha, porque ele está vendo tudo. Como ele vê aquilo ali. Porque se nós olharmos para a vida de Jesus, nós não víamos Jesus reclamando das situações, murmurando, se irando. Ele não fazia isso. A multidão apertava ele, as pessoas perseguiam, estavam sempre atrás dele. Ele na realidade, ele não tinha descanso, a não ser quando ele saía, ele se escondia, ficava escondido para ter um tempo com o pai dele, né, com o nosso pai. Então, ele não ficava murmurando. Tanto que ele disse, né, que ele é um manso e humilde, né, que nós devemos aprender com ele, que é manso e humilde de coração. E o que é manso? Manso é a pessoa olhar para as coisas boas também, né? Isso também entra na mansidão. A pessoa olhar as coisas, todas as situações, a vida, olhar com olhos bons, olhar para as pessoas com olhos bons. Quando eu estou falando aqui de olhar, é olhar a vida, é olhar as pessoas, é olhar as situações, é olhar as coisas, é olhar tudo, olhar a família, olhar com um olhar bom. É algo muito interessante que eu aprendi a orar, e eu aprendi a orar em relação ao casamento, né? De orar para que Deus sempre nos mostre as qualidades um do outro, que não deixe nós vermos os defeitos um do outro. E assim nós precisamos também pedir para que a gente sempre venha olhar para as qualidades das pessoas, que nós venhamos sempre ter os olhos para as qualidades, para as coisas boas, olhar sempre para o lado bom das situações. Porque não importa o que aconteceu. Tipo, às vezes acontece uma coisa assim, como no caso que eu comentei da xícara que caiu. Tá, mas quantas xícaras eu tenho? Mas eu estou aqui inteiro com saúde, né? Eu tenho uma casa. Sabe, sempre olhar para as coisas que eu tenho. Se eu perdi algo, mas eu tenho que olhar para as coisas, as outras coisas que eu tenho. Não olhar somente para aquilo ali. Eu sempre preciso ser grato. A gratidão é algo tremendo e que faz nós olhar com um olhar bom para as coisas. Quando nós somos gratos, nós sempre vamos olhar para as coisas boas. Olhar para o lado bom. Abrir a nossa boca para agradecer, abrir a nossa boca para exaltar a Deus. Porque quando murmuramos, quando ciramos, quando brigamos, quando nos chateamos, nós estamos exaltando o inimigo, não exaltando a Deus. E nós precisamos cuidar disso. Todos nós precisamos vigiar, né? E buscar esses olhos bons, pedir para Deus, Senhor, coloque em mim um olhar bom, coloque em mim o teu olhar, que eu venha olhar para as situações, que eu venha olhar para as pessoas, que eu venha olhar para todas as coisas da vida, que eu venha olhar para a vida com um olhar bom, que eu venha olhar para a minha família com um olhar bom, com o olhar do Senhor, com um olhar de gratidão. Então, esse é um recado que eu deixo sobre essa palavra tão poderosa, tão importante, tão preciosa, que fala que a candeia do corpo são os olhos. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E quem não quer ter luz no corpo? Quem não quer ser luz neste mundo? Quem não quer ter luz? Para nós sermos luz, para nós termos luz em nós precisamos olhar com um olhar bom, né? Com um olhar de alegria, com um olhar de gratidão, com um olhar de paz, com o olhar que Jesus tem, com o olhar de Deus, olhar para as pessoas com o olhar de Deus, olhar para as situações, olhar para a vida com o olhar de Deus, como o Senhor olha, como Deus olha, como o Senhor Jesus olha, nós temos que olhar assim. Então é um recado que eu deixo no teu coração, e se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, também pode compartilhar o vídeo, né, para ajudar mais pessoas, e até o próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe.